Olá pessoal, temos aqui um exercício bastante interessante sobre lei de Coulomb. Ele fala que inicialmente duas cargas estão separadas a uma distância de 40 centímetros e nesse momento existe uma força elétrica repulsiva entre elas de 1 newton. A força entre essas duas cargas é de 1 newton. Ele vai pegar essas duas cargas, que eu estou chamando aqui de Q1 e Q2, e vai aproximar essas cargas a uma distância agora de 10 centímetros. Ele não vai modificar o valor dessas cargas, ele só está modificando a distância que separa elas. E ele quer que a gente encontre o novo valor dessa força elétrica repulsiva. Então, pessoal, força elétrica nós conseguiríamos deduzir, calcular o seu valor, utilizando a lei de Coulomb. Quando nós temos cargas, esferas pequenas, cargas pontiformes, cargas com um tamanho desprezível, nós poderíamos definir o valor da força elétrica através dessa expressão, que seria K, que é a constante elétrica, o produto das duas cargas, do módulo das duas cargas, ignorando o sinal, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Essa força elétrica, quando você aplica essa fórmula, você já descobre o valor dessas duas forças. Essas duas forças formam um par ação e reação. Quando eu uso a expressão da lei de Coulomb, eu descubro a força que a carga 1 faz na 2 e que a 2 faz na 1. É um par de forças ação e reação. Aqui no caso, na questão, ele fala que elas estão se repelindo, então elas devem ter mesmo sinal. Eu coloquei aqui positivo, as duas cargas positivas, mas poderia também ter colocado negativos. O sinal aqui não vai importar. A questão só quer saber a respeito do módulo da força repulsiva. Então, se nós entendermos aqui como que funciona o comportamento da força elétrica, nós, para essa questão, nós não precisaríamos ficar montando a fórmula para cada caso. O que acontece? Nesse exercício, as cargas não estão se modificando. Então, essa parte de cima aqui na expressão da lei de Coulomb, nas duas situações, ficaria idêntica. K, que é a constante eletrostática do meio, está associado ao meio ao redor das cargas, e o produto das cargas. Isso não mudaria de uma situação para outra. O que está mudando é somente a distância. E quando isso acontece, nós poderíamos pensar da seguinte maneira: quando as cargas estão separadas a uma distância d, ao fazer o cálculo na lei de Coulomb, o cálculo da força elétrica entre elas, resultaria um valor de força que eu vou chamar aqui de F. Se caso nós duplicarmos a distância, como essa distância está ao quadrado aqui, pensando na força elétrica, a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, o que vai acontecer com a força elétrica é o que acontece com a distância elevado ao quadrado com a operação inversa. Como assim, né? Se a distância foi duplicada, eu vou pegar esse 2, vou elevar ele ao quadrado, e a operação que o 2 está fazendo aqui com a distância é vezes. Então, com a força tem que ser a operação contrária. Então, eu vou pegar a força e dividir por esse número aqui, por esse número elevado ao quadrado. Então, a força ela fica diminuída 4 vezes. Se eu triplico a distância de separação entre as cargas, mantendo o valor das duas cargas, eu vou ver esse 3 ao quadrado vai dar 9, mas eu estou multiplicando a distância por 3. Então, a força vai ser dividida por 9. A força fica 9 vezes menor, a força elétrica entre as cargas. Se por acaso nós estivéssemos diminuindo a distância por 2, ao dividir a distância por 2, a força vai ser agora, como aqui era uma divisão, agora a força vai ser multiplicada por 2 ao quadrado, que é 4. Se eu divido a distância por 3, eu vou multiplicar a força por 9. Dividindo a distância por 3, aproximando as cargas, um pouco mais as cargas, a força vai ficar 9 vezes maior. E aqui, pegando esse raciocínio, se a gente, por exemplo, tivesse dividindo a distância por raiz de 2,
Raiz de 2 ao quadrado daria 2. Então a força ficaria duplicada. Então, sabendo isso, né, pensando aqui no comportamento gráfico, coloquei o gráfico só para a gente fazer uma associação com a tabela. Quando a distância entre as cargas vale D, a força que separa a força entre as duas cargas teria um valor F. Se nós aumentarmos a distância 2 vezes, a força ela fica dividida por 4. Se nós dividirmos a distância por 2, a força elétrica ela vai ficar multiplicada por 4. Com esse raciocínio em mente, fica fácil da gente perceber aqui no exercício o que aconteceu com a distância. A distância D1, ou melhor, né? Se a gente... ficaria mais fácil pensar dessa forma. Estou pensando rápido aqui. Se a distância D1 vale D, que era 40, o 40, se a gente chamar esse 40 de D, o 10, para chegar no 10 a partir do 40, eu teria que pegar o 40 e dividir por 4. Então, o D2 seria D sobre 4. D sobre 4 seria a distância sobre 4. Ou seja, da situação inicial para a final, a distância foi dividida 4 vezes. E nós vimos aqui que o que acontece com a distância vai acontecer ao quadrado e a operação inversa com a força. Então, se eu dividir a força elétrica, se a distância foi dividida por 4, a nova força vai ser 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes a força da primeira situação. Então, a força da primeira situação era de 1 newton, vai ficar 16 vezes 1. Então, a nova força que nós temos é de 16 newtons. Essa seria a resposta que o exercício estava buscando. A nova força repulsiva entre as cargas é de 16 newtons. Pessoal, se esse exercício foi útil para vocês, se essa resolução foi útil, eu agradeceria muito se vocês se inscrevessem no canal, deixassem um like, ajudaria bastante a gente. Beleza, pessoal? Um abraço aí a todos.